Ok, bom, vamos lá, pessoal. Então, esse daqui é o vídeo que eu prometi para vocês aí sobre a arquitetura do projeto, explicando algumas coisas, justificando algumas dúvidas que foram surgindo aí. Eu queria pedir desculpa de antemão aí, eu estava pretendendo fazer uma apresentação bem mais organizada, com slides, explicando muita teoria por trás de por que eu tive alguns racionais para fazer o projeto da forma como está feito. Mas, enfim, essa apresentação eu percebi que ela estava ficando muito longa e às vezes ia ficar um pouco entediante. Também não consegui terminar ela do jeito que eu queria, então preferi fazer algo mais rápido aqui mesmo. Até porque eu acho que, assim, a teoria não vai servir de muito aqui pro pouco tempo que a gente tem, né? Depois que passar a competição da Google, a gente vai ter um projeto até um pouco mais com base de código maior e aí dá para explorar mais alguns assuntos. Mas agora eu não acho que vai caber muito não, então eu vou fazer um vídeo mais rápido mesmo explicando algumas coisas. Bom, então vamos começar o conteúdo aí, parar de enrolação. Bom, pessoal, o projeto aqui, ele está seguindo muito um padrão de Clean Architecture com MVVM em projetos Android. Para quem não sabe e está vendo esse vídeo, Clean Architecture foi um termo cunhado ali pelo Uncle Bob, naquele livro dele de Clean Code, né? E aí o Clean Architecture ele segue muitos princípios aí de Solid, Design Pattern, todos esses termos aí você pode pesquisar para entender melhor, mas basicamente a gente está seguindo isso daqui porque a gente busca formas de escalar um projeto, formas de inverter dependências se necessário, então deixando isso um pouco mais concreto. Hoje a gente está utilizando algumas bibliotecas aqui, por exemplo, o Hilt e o Retrofit, que são bibliotecas escritas em Java, o Hilt para fazer injeção de dependência e o Retrofit para fazer requisição HTTP. As bibliotecas, por elas serem Java, quando a gente for migrar o projeto para KMM, ou KMP aí, né? Compose multiplataforma, Kotlin multiplataforma, isso daí vai ser um problema, né? E aí seria um problema maior ainda se a gente não estivesse seguindo alguns desses design patterns, porque o código estaria muito atrelado a essas bibliotecas em si, né? Agora, quando a gente segue alguns princípios desses de Solid, Clean Architecture, MVVM, fica mais fácil a gente desacoplar essas dependências quando a gente vai mudar de plataforma, quando a gente vai para uma coisa multiplataforma, que é o que eu almejo com o futuro desse projeto aqui, tá bom? Então, grande parte da estrutura desse projeto foi pensada muito nisso, em como que eu poderia no futuro estar facilmente desacoplando as coisas caso fosse necessário. Tá? Ainda que exista muito a ideia do que o Alexandre comentou de que a gente venha jogar toda essa base de código fora para fazer algo do zero depois, eu achei que valeria a pena, porque vão ter outras questões aqui, mas uma delas é, como por exemplo, a modularização. Modularização aqui no Android é um tema que assim, ele tem suas desvantagens, como por exemplo você ter essa grande quantidade de arquivos Gradle aqui, né? Que pode ser algo até que eu posso melhorar depois. Tem task isso aí no GitHub para melhorar. Assim, eu não consigo reduzir o número de arquivos Gradle em si, mas a gente consegue reduzir o boilerplate que tem entre esses arquivos, né? Você vê que tem muita repetição de código entre eles. Isso daí dá para melhorar, criando plugins de Gradle. Mas, voltando um pouco mais aí na modularização no Android é um tipo de estratégia que a gente usa para tanto isolar código em caixinhas, então você vê que cada pastazinha dessa daqui é um módulo, na verdade, tá? E aí dentro do módulo você consegue ter mais módulos, então você vai realmente criando uma hierarquia aí de pastas e Gradles. Isso daí faz o seu projeto, além de ter um isolamento muito grande, você consegue buildar ele mais rápido, porque esses Gradles eles vão mudando em paralelo, e a cada novo build que você faz, você cria uma cache em memória que... cache em memória já é redundante, mas enfim, você cria uma cache que faz com que você só build aquele módulo que você alterou o código. Então, por exemplo, se eu alterei um código aqui na página de grupo, por exemplo, eu só vou quando, por exemplo, eu teria aqui a screen, essa função aqui, eu só vou buildar agora o módulo de grupo, né? Então, isso faz com que o projeto execute mais rápido, né? Então, se eu tivesse tudo isso dentro de um módulo só, que é o que os projetos menores costumam fazer, tacar tudo aqui dentro de app, isso iria fazer com certeza com que o tempo de build dessa aplicação fosse maior do que já é hoje, tá bom? Então essa é uma das justificativas. Bom, uma outra justificativa também é que você consegue criar módulos Kotlin Only, né? E aí esse módulo Kotlin Only, se você estiver pensando num projeto KMM aí, ele poderia estar... esse mesmo código Kotlin poderia estar executando tanto em Android, quanto em iOS, quanto em desktop, quanto em web, né? Com Kotlin Web aí também.
Mas enfim, isso são só algumas das vantagens de você ter modularização, né? E aí, galera, falando um pouco mais sobre o projeto em si agora, eu vou pegar aqui um módulo de exemplo, mas todos esses módulos basicamente seguem a mesma coisa, que é um padrão de Clean Architecture com MVVM. Aqui eu vou pegar a nossa wiki do projeto, porque lá tem uma imagem bem interessante, só um momento, que explica um pouco sobre isso. Bom, aqui eu vou pegar essa imagem aqui de layers, onde está... Deixa eu me ver. Feature Architecture, ok. Tá, aqui ó, cada feature nossa, ela vai estar arquitetada em Presentation, Domain, Data. O que são essas coisas? Presentation, basicamente, é a camada de visualização, é tudo aquilo que o usuário está vendo na tela. Então você vai ter os arquivos composable, você vai ter os componentes visuais, as cores, o tema da aplicação, tudo isso que envolve o Android. Assim, a camada de sistema operacional que o usuário está vendo, entende? Então, se você está numa aplicação iOS, vai ser um presentation. Se você está numa aplicação Android, é outro presentation. Se você está numa aplicação desktop, é outro presentation. Tá? A gente tem uma camada de domain. Domain é tudo aquilo que envolve a lógica daquela feature, né? Então, por exemplo, quando você está no login, você tem a lógica de, sei lá, validar um forms para ver se o e-mail está realmente um e-mail, se a senha bate com aquele e-mail cadastrado, né? E você tem a camada de data. A camada de data é ali onde você vai ter as implementações do seu repositório, que é quem lida com os dados, com requisição HTTP, com lógica de acesso a banco de dados local, com sistema de cache, tá? Então, basicamente, você consegue dividir uma feature nesses 3 layers. E aqui no nosso projeto, isso é muito bem dividido, porque cada feature, você vai perceber que ela tem, além dela ter o nome dela, né, no módulo, ela tem internamente sendo subdividida entre outros 3 módulos, que é o Data, Domain e Presentation. Tá? Então, sempre quando você bater o olho aqui no módulo e ver que a feature está quebrada nisso, você vai pensar, Presentation, então provavelmente vai ter Composable aqui dentro. Então, você já vai entrar aqui, você já consegue entender mais ou menos como que está estruturada aquela feature, entendeu? Em Domain, provavelmente que vai ter lógica. Se é lógica, vai ter Use Case, provavelmente. Ou então camada de modelo, né? Uma coisa importante aqui a se considerar. Vou pegar uma feature um pouco mais complexa para a gente poder ver. Ó. Vou pegar a feature de detalhe de grupo, por exemplo. Uma coisa importante a comentar aqui é que domain ele é agnóstico a tudo. Domain, em teoria, você poderia pegar esse mesmo módulo aqui e rodar ele em qualquer sistema operacional. Você poderia pegar esse mesmo módulo e conseguir rodar ele num iOS, conseguir rodar ele num desktop, num Android, porque isso daqui só tem lógica. Isso daqui não tem lógica, só tem lógica de negócio, tá? Não tem lógica de sistema operacional. Então, por exemplo, se eu pegasse isso daqui e rodasse uma aplicação, em teoria eu também deveria conseguir rodar em iOS. Por isso, então, o domain não deveria conhecer coisas do sistema operacional, tá? Deveria ser um módulo Kotlin only. Aqui no nosso projeto ele ainda não está Kotlin only, mas tem tarefas aí para a gente fazer isso acontecer. E outra coisa importante é você comentar aqui, ó. Domain ele é agnóstico a tudo. Então, domain não sabe o que é data, domain não sabe o que é presentation. Porém, presentation sabe o que é domain e data também sabe o que é domain. Então, como que eles se comunicam? Você vai ter uma referência de presentation para domain e uma referência de data para domain. Com isso, você consegue fazer a comunicação de toda a sua feature, tá? Mas o domain em si, ele não conhece ninguém. Ele pode conhecer domain de outras features, porque aí você consegue correlacionar as features de uma forma só. Bom, então é assim que a gente está estruturado, tá? Presentation, Domain, Data. Existe um artigo muito bom, que é esse daqui. Deixa eu ver se eu abro ele aqui. Multiple Ways of Defining Clean Architecture Layer. Isso. Esse artigo aqui ele vai explicar toda a teoria por trás de Clean Architecture e também vai explicar diferentes formas que projetos Androids usam para estar estruturando projetos baseados em Clean Architecture. Aqui ele vai apresentar 4 formas. A gente está usando meio que uma mistura do Approach 3 com o Approach 4. Isso daí é bem comum também nas empresas. Isso aí vai depender muito do contexto, tá? do projeto e tal, mas aqui a gente está adotando mais o Approach 4 e algumas features a gente adota o Approach 3. Isso aí depende do tamanho da feature, sei lá, às vezes a gente estava tipo, codando a feature e ela estava ficando grande demais, que foi, por exemplo, o caso dos detalhes do grupo, eu decidi quebrar em mais 3. Só que, por exemplo, login é uma feature muito... Ela está tão isolada que acabou que só o código de presentation ficou nela. Só a camada de
visualização, né? Porque a gente está usando muita coisa da Google, então não tem muita lógica, não tem muita regra de negócio ali. Então só ficou, tipo, presentation, eu nem quis transformar isso em um módulo separado, tá? Bom, então, explicando aí esse negócio Data Domain Presentation, basicamente é uma forma de você estruturar uma feature no Android, ou você pensar uma feature Clean Architecture, tá? E aí entra também agora a parte do MVVM. Bom, o MVVM é um tipo de arquitetura Model View Model para você arquitetar aplicativos mobile. Eu não sei se daí no front também vocês usam, tá? Mas no mobile isso é bem comum. E aqui eu peguei a nossa imagem, deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui isolado. Beleza. Essa imagem daqui, ela resume muito bem o que é uma feature no Android. Aqui está escrito fragment, porque ele está pensando no sistema antigo com XML, né? Mas aqui você pode trocar fragment por função composable. É a mesma coisa. Mas basicamente, vamos pensar que a gente clicou no save de um botão aqui, sei lá, para salvar alguma informação, sei lá, uma foto, por exemplo. Você vai salvar essa foto do seu aplicativo. Basicamente, você vai ter esse tipo de comunicação aqui. Sempre que você pensar numa feature que está organizada em uma aplicação mobile, se ela estiver seguindo os princípios de Clean e MVVM, vai estar estruturada dessa forma. Basicamente, então, você tem a camada de view bem isolada, que vai ser o seu fragment ou o seu composable. Essa camada de view, ela se comunica com uma view model, tá? Essa view model é uma ponte entre a sua capa de presentation e a sua capa de domain. Então, aqui na sua capa de presentation, você tem a view model. A view model vai se comunicar com seus use cases, e esses use cases eles ficam na camada de domain. Uma dica muito importante que é aproveitar, quando você clicar nessa flecha, você abre o arquivo na estrutura de pastas, tá? Então, cliquei aqui na flecha, ele já me joga aqui. Então, percebe que a view model tem uma referência para domain, e domain é onde você vai deixar os seus use cases, por exemplo, tá? Então, ó, cliquei em salvar. Vou mandar esse evento para a minha view model, e quando a gente fala de evento, então, isso aqui tá tudo na wiki, tá, galera? Mas eu vou pegar aqui, por exemplo, events, deixa eu ver se eu acho. Events and actions. Basicamente, um evento é tudo aquilo que a UI manda para a view model. E o que a UI manda para a view model? Resumidamente, todas as ações que o usuário desempenha em uma tela, tá? E essas todas as ações que o usuário desempenha em uma tela, você vai estruturar geralmente aqui no Kotlin através de uma silo de interface ou um silo de class, que é uma estrutura de dados em que você escreve tudo aquilo que o usuário consegue fazer na tela. Então, ó, add participant to group click, participant click, tudo isso aqui são ações que o usuário consegue desempenhar nessa tela. E você trata esses eventos na sua view model, geralmente através de uma estrutura de uma função única que é pública, que recebe essa estrutura de dados, então. E aí, para cada um desses eventos, você costuma chamar um use case que vai ter toda a lógica daquela ação que o usuário consegue desempenhar na tela. Tudo bem? Então, aqui se a gente voltar para a nossa imagem, a view model vai chamar um use case. O use case retorna para a view model o processamento dessa data. Então, o que seria o processamento? Vou fazer uma requisição. A requisição ela vai ter um loading, vai ter quando eu começo a fazer a requisição, né, tem um loading. E aí, depois da resposta dessa requisição, eu vou ter um estado de erro e um estado de sucesso. O use case é o responsável por processar toda essa lógica. De montar o estado de erro, de montar o estado de sucesso, e aí mandar isso de volta para a view model, retornar o processamento do dado para a tela. Tá? Só que aí o use case, antes de fazer todo esse retorno para a tela de volta, ele vai ter que se comunicar através de um repositório. Tá? E o repositório, por ele ser uma estrutura, assim, se você pensar na implementação do repositório da camada de data, geralmente você vai ter no seu repository uma interface. Tá? É bem comum isso, por exemplo, pegar aqui a tela de criar grupo. Percebe que eu tenho uma interface de repositório para a tela de criar grupo na camada de domain. Esse repositório está injetado no meu use case, então é bem comum você ver esse tipo de estrutura, tá? Você ter um repository injetado no use case. Só que o que vai estar injetado nesse use case é só a interface. Por quê? Porque você está na camada de domain, tá? E aí, quando você vai para a implementação então, desse repository, aí sim você vai para a camada de data. Então aqui, ó, create group data. E aí você vai se comunicar com esse repository nos seus data sources. Você vai ter um data source remoto, por exemplo, para lidar com requisição HTTP, e um data source local, para lidar com, por exemplo, dados armazenados em arquivo cache. Tá? E aí, o seu repository, então, vamos pensar, por exemplo, que você clicou em salvar, e aí salvar ele tem que fazer uma requisição HTTP para, tipo, salvar a imagem no banco de dados local e, ao mesmo tempo, salvar em back-end para caso o cara delete a app. Então, como é que seria esse fluxo? Clicou em salvar,
Você manda esse evento para a ViewModel, a ViewModel chama o use case, que vai lidar com essa lógica de salvar. O use case vai ter que jogar esse dado para algum lugar, e aí então entra o repository vai chamar o remote data source para fazer a requisição HTTP e o local data source para salvar em um banco de dados local, por exemplo, essa imagem. Tá? Todo esse processamento aí é retornado para o use case, e o use case vai identificar se deu algum erro ou um sucesso durante o requerimento, né, de salvar a foto. Ele retorna isso de volta para a ViewModel. A ViewModel, através de um pattern que a gente chama de observable, retorna de volta para o fragment ou para o compose, aí, que é a forma que a gente está utilizando para representar views. Tá bom? Aí, deixa eu ver o que mais então que a gente consegue comentar aqui. Bom, a gente está usando, como eu falei, o Jetpack Compose para estruturar telas. É uma forma declarativa aí de você fazer interfaces gráficas. Se você já lidou com Flutter, se você já lidou com React Native ou qualquer outra framework declarativa, declarativa/reativa, você vai ter muita facilidade com o Jetpack Compose. Tá? Pierre, tudo isso que você explicou, cara, parece ser muito conteúdo. Eu não entendi nada do que você explicou, tá? Ainda tá muito complexo. Cara, eu vou te falar o seguinte, então, ó. Você vai assistir esse vídeo daqui, tá? Esse vídeo daqui foi o vídeo que abriu a minha mente para coisas de Clean Architecture, coisas de como estruturar uma aplicação Android. Só que assim, considerando o tempo que a gente tem para realmente entregar essa app, hoje é dia 1º de julho, a gente vai até o dia 12 de agosto, eu imagino que assistir esse vídeo aqui seria uma das maneiras mais rápidas que você teria de entender a nossa estrutura de pastas, entender a nossa estrutura de módulos e conseguir estar contribuindo com o projeto. É um vídeo de 1h30 que o cara vai explicar isso de uma maneira mais didática do que eu expliquei e vai desenvolver uma aplicação de listagem de criptomoedas utilizando tudo isso que eu expliquei para vocês, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Desculpa aí qualquer coisa, se ficou confuso, mas eu imagino que esse vídeo aqui vai ajudar muito. Eu vou mandar esse vídeo junto com a gravação. E é isso. Qualquer coisa vocês mandam mensagem aí se ficar alguma dúvida, beleza? E, bom, é isso aí. Tchau, tchau.